Nessa videoaula, eu, Tainá e Eduarda vamos tratar sobre a obra de John Locke, que foi feita no final do século XVII. O nome é o Segundo Tratado sobre o Governo. Locke expressa um pensamento extremamente liberal e ele vai usar argumentos contra o governo absolutista, que era o contexto que ele vivia na época, e vai usar argumentos que vão manifestar sua posição a favor de que a comunidade meio que motive as ações do governo. É ela que vai controlar o que vai acontecer no governo, junto com a lei que vai ser usada pelo bem comum. Locke, já no início do capítulo 1, vai manifestar sua preocupação com os ideais cristãos e vai usar muito o argumento sobre direitos divinos e obrigações que Deus deu para Adão já no início dos tempos. E ele vai falar sobre as premissas que foram estabelecidas que impossibilitam uma monarquia de maneira legal. Deus não deu o direito do homem, o Adão, né, que foi o primeiro homem, a ter poder sobre todos os outros. Então, isso é muito crucial para que não seja viável uma monarquia com direito divino. E, além disso, ele vai diferenciar os poderes. Alguns dos poderes são o poder patriarcal, e também ele vai falar que não é só patriarcal, também é um poder da mãe em relação ao filho. O poder do governante, que deve ter a coordenação da comunidade, e o poder em relação ao escravo, do senhor. Além disso, ele vai definir o que é o poder político. O poder político tem uma definição muito curtinha, que eu acho que é até melhor ler, que é o direito de fazer leis com pena de morte, em casos extremos, e também para todas as penalidades menores, para dessa maneira regular e preservar a propriedade, que para ele é muito importante, e empregar a força da comunidade nessa execução das leis também, na defesa da comunidade e em prol do bem público. Basicamente, Locke está muito preocupado com o que é o bem coletivo e como isso vai funcionar. Então, no capítulo 2, ele vai trabalhar o estado de natureza. Nesse estado, o homem é predominantemente igual e livre. São duas premissas, assim, e as máximas são de justiça e de caridade. O homem, ele tem essa capacidade de amar ao próximo como a si mesmo, que também é uma expressão, uma frase muito cristã, até pelo contexto de Locke, né? E dessa maneira, a lei da natureza, ela é de não prejudicar o outro, é preservar a si e a humanidade. Isso é muito importante, porque, diferente de Hobbes, ele não vê o homem como um mal. Na verdade, o homem deve buscar o bem coletivo. No estado de natureza, todos têm o direito de executar as leis da natureza por si mesmos. Então, o governo, como a gente vê hoje em dia, tem um monopólio sobre essa forma de punição em relação aos transgressores da lei. Já no estado de natureza, os homens têm esse direito de julgar e punir de maneira proporcional as transgressões que foram realizadas. A autoridade dessas leis, elas estão no indivíduo, porque o indivíduo tem o direito de castigar pelo crime e reivindicar a reparação causada pelo transgressor. E o prejudicado, ele tem essa máxima para ele a seu favor. Esses inconvenientes do estado de natureza podem acontecer por algumas razões. Inclusive, renúncia à razão, que é uma maneira de declarar guerra contra a humanidade. Que a grande lei da natureza é de que quem derramar o sangue do homem, pelo homem verá seu sangue derramado. Só que o homem, ele supostamente deveria ser no estado de natureza, agir de maneira que o bem comum fosse priorizado. Só que, quando o homem renuncia à razão que Deus
para Loki, Deus disponibilizou para nós a nosso favor, isso gera um estado de guerra, que é o tema do capítulo 3. O pacto, ele tem a função de cessar esse estado de natureza que deve ser feito em comum acordo com a comunidade para formar um corpo político, sempre visando o bem comum. Os homens eles vão ser naturalmente induzidos a se unirem. Então, é conveniente para os homens a comunidade por causa dos defeitos e imperfeições que estão presentes em nós. Formar sociedades políticas, então, é uma forma de corrigir todos os defeitos da natureza humana que vão contra essa razão que está a nosso favor, porque Deus colocou para nós. Nesse estado de guerra, que é abordado no capítulo 3, a segurança do nascente está em primeiro lugar. Os homens eles são subordinados a leis comuns da razão, sempre guiados pela razão, e podem ser tratados como animais nocivos, porque se eles não fazem uso da razão e transgridem as leis, então eles perdem essa característica tão humana. Então, basicamente, declarar-se contra o outro e tentar submeter o outro a si é declarar um estado de guerra. Dessa forma, o estado de natureza é diferenciado do estado de guerra para Loki. O poder absoluto, que é o foco dele, então ele vai contra esses direitos de liberdade e ele escraviza, porque o monarca ele se coloca acima e inatingível em relação aos seus súditos e a todos os demais que vão estar sempre abaixo dele. E esse poder absoluto, né, do monarca, ele é capaz de tirar toda a força da população. E isso para Loki é inaceitável. E a legítima defesa, quando o homem é submetido ao outro, é quando a lei não garante a minha vida numa circunstância específica. Se tem leis a meu favor, mas naquele momento aquelas leis não podem me ajudar, eu tenho direito a como que retornar ao meu estado de natureza, à minha lei de natureza, e reagir em minha defesa. Então essas leis elas são positivas e os juízes são imparciais, o que não é presente no poder absoluto. E no estado de guerra, quando não há predominantemente essas leis positivas guiadas pela razão, os homens eles precisam apelar ao céu em pedido em súplica, né, para que venham em auxílio para retirá-los desse estado de submissão e desse estado que não é o seu estado de natureza, né, que não preserva a sua liberdade e nem sua igualdade. Se reunir em sociedade, então, deixando o estado de natureza através da razão e a criação de uma autoridade na Terra e evitando o estado de guerra, porque está sempre recorrendo ao céu não é uma possibilidade, já que Deus deu para nós a razão. Então, nós temos como responsabilidade desenvolver um governo e um próprio sistema que tem uma autoridade que é modelada por nós a nosso favor em prol da comunidade. Dentre os direitos naturais para Loki estão 3: a vida, a liberdade e a propriedade. Todos eles em prol da preservação dele e do outro, né, do indivíduo e de qualquer outro, da comunidade. Quando ele vai tratar no capítulo 4 da escravidão, isso implica em mexer com 2 direitos, o da liberdade e o da vida. Por quê? A liberdade do homem, ela é nada mais nada menos do que a liberdade do indivíduo de poder e de ter a capacidade de livre escolha, a partir da razão. E a pessoa moral, ela é capaz de fazer suas escolhas. Quando o indivíduo é escravo, ele não é capaz de fazer essas escolhas. Então, isso é totalmente inviável, inaceitável para Loki. E também, no que diz respeito ao direito natural da vida, quando o indivíduo se submete ao outro, como escravo, isso implica em abrir mão de um direito e ceder isso para o seu senhor. E isso não é viável. Ele mesmo diz no seu livro que
ninguém pode transferir ao outro, por acordo, aquilo que não possui. O poder sobre a vida é também um dos que não pode ser acordado nesse sentido e transferido. No capítulo 5, ele vai falar da propriedade. E quando se estabelece a propriedade? Quando a terra, o espaço de terra, que antes estava em estado comum, né, em igualdade, no estado de natureza, ela passa a ser trabalhada. O que acontece? A terra por si só, a matéria-prima e a terra como a natureza a ofereceu, ela não tem grande valor. O que realmente vai agregar valor a esse espaço é quando o homem trabalha nessa terra. E ao trabalhar, ele vai garantir, ele vai se dar o direito de possuir aquele espaço. Não só aquele espaço, mas também qualquer tipo de posse. Tudo que o homem trabalha em cima, então, ele tem por direito a posse. Que vai também permitir que, dessa forma, até Deus dá o direito disso, de que o homem usufrua e trabalhe em prol do coletivo e da sua preservação, e dessa maneira ele possa usar do que Deus lhe deu. E assim, trabalhando e produzindo, o homem vai poder cultivar e vai produzir diferentes alimentos, e dentre esses alimentos, muitos deles já apodrecem, porque não são, eles são perecíveis. E o dinheiro, ele vai surgir aí. O dinheiro, ele não é perecível, e é uma forma de moeda de troca que pode ser mantida com os indivíduos sem grandes problemas, porque o grande problema é o desperdício. E o dinheiro não tem como ser desperdiçado porque não perece. Então, é uma solução para que o problema com a produção em excesso não seja um problema. E dessa maneira, os trabalhos realizados vão agregar um alto valor para o espaço ou para o objeto. No capítulo 6, Locke aborda o pátrio poder. E já no início ele vai usar as escrituras para justificar sua preferência por chamar esse poder de poder dos pais. Por quê? Deus, na verdade, não incumbiu apenas o homem, mas também a mulher da responsabilidade de cuidar dos filhos durante a infância, que é um estado imperfeito. Por quê? Deus, ele vai incutir a lei da razão em nós. Porém, durante a infância, as crianças não têm ainda a capacidade de discernir certo e errado e também de tomar suas decisões. Dessa maneira, os pais, eles têm o poder temporário sobre os seus filhos. Assim, é totalmente diferente o pátrio poder do poder do magistrado, porque o povo, ele tem a razão. A comunidade, da mesma maneira que deve formular as leis positivas, ele também tem a capacidade de tomar suas próprias decisões. Então não tem porquê o governante, o magistrado, seja qual for o nome, tomar todas essas decisões em nome e supostamente pelo bem da população. E por isso o poder dos pais, ele é totalmente diferente do outro. Assim, a liberdade do homem, ela continua garantida, e também os ensinamentos da razão, né, até que chegue o momento certo em que a liberdade alcance essas crianças com a maioridade e as leis positivas possam guiá-las ao longo de suas vidas, e que eles também possam produzir as leis junto com a comunidade. Locke diferencia entre a sociedade conjugal e a sociedade política e se aprofunda na sociedade política. Para ele, a sociedade política começava a partir do momento em que os indivíduos abrem mão do seu direito natural, passando para a comunidade como a lei estabelece. Daí pode notar-se uma ligação com os poderes legislativo e executivo, para os quais Locke delega, respectivamente, a função de criação e execução das leis. Esse sistema que mais tarde vai ser aprimorado por Montesquieu e conhecido como o sistema dos três poderes. Por Locke, todos são livres, iguais e independentes. Através do Pacto Civil, que visa a tutela desses direitos, é que se dá a formação de um corpo político que representa a maioria. Os 8 e 9 se complementam, e no capítulo 8, Locke diz que, apesar de no estado de natureza
os indivíduos terem total liberdade, eles estão expostos a inúmeros tipos de violência que podem levar até a perda de suas propriedades. Daí então, no capítulo 9, ele fala sobre o objetivo principal da sociedade política e do governo, que é a preservação das propriedades. Para atingir esse objetivo, é necessário abrir mão de alguns direitos do estado de natureza, mas é de alguma forma lucrativo, porque a sociedade dispõe de dispositivos como leis que são reconhecidas por todos, um juiz imparcial para julgar de acordo com essas leis, e a seguridade de que a sentença vai ser cumprida caso alguém desobedeça às leis. Locke aborda os diferentes tipos de sociedade possíveis com a criação das sociedades civis. Se há a nomeação das pessoas de tempos em tempos para a elaboração das leis, tem-se uma democracia. Se essa função está na mão de uns escolhidos e de seus herdeiros e sucessores, tem-se uma oligarquia. E também é possível ter uma monarquia hereditária ou eletiva. Locke fala sobre o legislativo, que ele não pode ser mais do que as pessoas outorgaram, que seu objetivo é a preservação dos direitos, que ele não pode chamar a si o poder de governar por meio de decretos repentinos e arbitrários, que ele não pode retirar a propriedade ou impor impostos sem consentimento, e que o poder legislativo não pode transferir o poder de elaboração das leis a terceiros. No capítulo 12 é colocada a perspectiva de Locke dos poderes legislativo, executivo e federativo. O poder legislativo é aquele que tem o direito de saber utilizar a força da comunidade para a sua preservação e de seus membros. O poder executivo é responsável por acompanhar o cumprimento das leis e fiscalizar sua execução e eficácia. Locke menciona o poder federativo, que também deve ser regido pelo executor, e é responsável pela segurança e defesa dos interesses da comunidade fora dela. O 13 é expresso que ao poder legislativo tudo é subordinado e que é do povo o poder supremo para mudar o executivo se esse não agir conforme lhe foi confiado, para garantir a segurança da propriedade. O capítulo 14 aborda sobre a prerrogativa. Inicialmente ele falou sobre dois poderes quando estão em mãos diferentes, que é o legislativo e o executivo. Ele afirma que o poder executivo acaba ganhando uma responsabilidade maior sobre o bem comum. Por quê? Porque o legislativo não tem como dar conta de todas as situações de acidentes e incidentes que podem acontecer na sociedade. E então ele acaba não criando leis o suficiente para atender todas as demandas. Confere ao poder executivo uma autonomia maior. Acaba sendo o direito dele de proceder como melhor achar para o bem comum. E logo após, o poder legislativo vai recorrer e vai criar leis em cima dessa nova situação que aconteceu. Além disso, ele afirma que as leis podem ser rígidas demais e cometer algumas injustiças. Por isso, cabe ao governante atenuar a severidade das leis, porque ele tem o objetivo de preservar o bem comum. Depois disso tudo, a gente pode definir o que é prerrogativa. Prerrogativa é agir pelo bem comum na ausência de um dispositivo legal. Essa autonomia que o poder executivo tem acaba abrindo brechas para que ocorra atos discriminatórios. Porém, o objetivo do governo é o bem da comunidade. O capítulo 15 vai abordar o poder paterno, o poder político e o poder despótico. O poder paternal é o poder que os pais têm sobre seus filhos, até que eles ultrapassem a minoridade e saibam administrar a sua propriedade. Visto que vai ter uma afetividade entre os pais e os filhos, esse governo vai ser um governo natural, diferente do governo político. O poder político é o poder que o homem tem em seu estado de natureza. Ele abre mão desse poder para que um governante se ponha à frente para o seu bem e a preservação de sua propriedade. Este poder só é procedido devido a um acordo e o consentimento mútuo de todos os indivíduos da sociedade. O poder despótico é um poder absoluto e arbitrário que um homem tem sobre o outro de lhe tirar a vida. Este poder não é um dom da natureza e nem uma consequência do contrato social. Além disso, Locke fala dos prisioneiros capturados em uma guerra justa e legítima. Eles estão submetidos ao poder despótico, visto que há a continuação de um estado de guerra. O capítulo 16 fala sobre a conquista. A conquista não é uma forma de exercer governo, mas sim de criar uma nova estrutura de uma comunidade civil com o consentimento do povo.
O agressor que se bota em um estado de guerra injusta com outro homem jamais vai ter direito à conquista e nem à submissão. Caso a vitória favoreça o outro homem, este vai estar em um estado de guerra legal, e assim ele vai poder ter direito a posses de sua conquista. Ele ainda terá um poder perfeitamente despótico. A família, por sua vez, não tem culpa da conduta do indivíduo, sendo necessário, então, a sua preservação. O capítulo 17 aborda sobre a usurpação. A usurpação é um tipo de conquista interna, mas que se difere do poder despótico, porque ela nunca vai ter o direito ao seu lado. Só a usurpação quando uma pessoa toma posse de algo que é por direito da outra, ou seja, o poder político. Assim como a usurpação, a tirania consiste em tomar posse do direito do outro, mas ela vai além disso, porque ela ultrapassa o direito legítimo, ou seja, um direito que ninguém é permitido ultrapassar. O tirano, apesar de autorizado, ele vai governar de acordo com as vontades dele, para satisfazer sua própria ambição. A diferença entre o rei e um tirano é que o rei vai governar a partir do bem público, e o tirano ele vai governar a partir de suas vontades, ou seja, onde a lei termina, a tirania começa. Por fim, o capítulo 19 fala sobre a dissolução de governo. Para começarmos, é necessário que a gente fale sobre a dissolução de sociedade. A dissolução de sociedade é quando ocorre uma invasão de uma força estrangeira. Assim, a dissolução de governo acaba tendo duas raízes, podendo ser a dissolução da sociedade ou por motivos internos. O motivo interno para a dissolução de governo que a gente pode citar como exemplo é quando o Poder Executivo Supremo ele negligencia e abandona seu cargo.